família, como vai? Tudo bem? Eu desejo para você toda sorte de bênção, que a graça de Deus esteja contigo, te visitando, te dando paz ao coração, apesar dos problemas. Eu sei, você sabe, eles existem. E eles existem na vida de todos nós, na vida dos cristãos, dos não cristãos. Todos temos o que enfrentar na vida, mas se nós enfrentamos com fé, coragem, fé em Deus, coragem pela força que Ele nos dá, a confiança que nós temos no poder de Deus, nós podemos ser mais que vencedores. Então, não desanima, não desiste, não entrega os pontos. Deus é o Deus do impossível. Tem muita gente sofrendo com o casamento. Olha só, um lugar que fora feito para vivermos as mais lindas experiências, mas às vezes nós perdemos de vista até o conceito do que significa casamento. Nós perdemos até o conceito do significado do casamento, mesmo entre os cristãos. O que é mesmo casar? O que é mesmo casamento? Casamento é alguma coisa que começa, se não der certo, termina, se não... Como é que faz? Como é que lida com isso? Nós vamos hoje conversar sobre tudo isso. Meu primeiro convidado, eu já apresento a você, é a primeira vez que ele vem no consultório, ou segunda, faz um tempão que não aparecia por aqui, mas com o nosso convite muito carinhoso, ele vem. Muito obrigada, pastor Frederico Branco, bom recebê-lo aqui no consultório. Tudo bem, Darleide? Um prazer estar aqui com você, com os queridos telespectadores, para esse programa que é fantástico, abordando um tema super importante. Obrigada por ter aceito o convite, pastor Fred, muito conhecido também de muita gente, foi apresentador e ainda apresenta eventualmente o programa Lugar de Paz. E então já é conhecido de muitos dos nossos amigos que acompanham o consultório de família também. Ele trabalha aqui na Novo Tempo, trabalha na escola bíblica com a gente e vem compartilhar com a gente também do seu conhecimento como pastor aqui no consultório hoje, acompanhado do pastor Marco Lamarques, que volta ao nosso programa e é sempre um privilégio recebê-lo. Obrigado, Arleide. Tudo bem com você? Tudo bem, feliz da vida. Como você disse, família é muito bom, né? Família é coisa boa. E você sabe que eu louvo a Deus porque esse lugar é uma fonte de esperança para a família, viu? Continuem aqui, isso é muito importante o que vocês estão fazendo. É muito importante ter vocês nos ajudando Obrigado. também. Obrigado. O tema é casamento. Inclusive, já gravei esse tema em outro momento, pelo prisma da sexualidade com o pastor Fred, no Sem Tabus. E eu achei assim, super importante trazer novamente para o conhecimento do público, ou pelo menos ressaltar a definição de casamento, bíblico e teologicamente falando. Por vezes eu percebo que nós estamos perdendo de vista o significado de uma instituição tão sagrada, tão bonita, tão rica, elaborada, entregue por Deus lá na criação. Então eu queria ouvi-los a respeito do que diz a Bíblia, do que diz a Palavra de Deus. Temos como base para a nossa conversa não somente a palavra, mas a palavra trazida à luz do nosso conhecimento a partir desse livro que eu já quero apresentar a vocês, que é Casamento, Princípios Bíblicos e Teológicos. Você pode ter inclusive esse livro em mãos aí na sua casa, entrando em contato com a Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Altamente didático, altamente bem colocado para que os leigos, para que nós tenhamos conhecimento da teologia do casamento. Pastor Fred, o que nos é necessário mais do que tudo entender sobre casamento? Bom, o casamento é um presente de Deus concedido à humanidade. É um projeto divino. E hoje a gente vive num tempo tão difícil em que as pessoas perderam um pouquinho a referência do que é o casamento. Surgindo vários modelos e nós precisamos resgatar os princípios, precisamos resgatar o conceito original. E para podermos resgatar esse conceito original, temos que nos volver para a Bíblia. Porque a Bíblia nos traz uma descrição de uma cosmovisão bíblica, criacionista. Então, Deus como Criador, Deus como um Pai de amor que cria a humanidade e concede à humanidade um presente que é o matrimônio. E nós vamos discorrer mais sobre esse assunto, mas é de muita importância nós nos voltarmos para a Palavra de Deus, onde nós vamos definir instituições tão importantes como o matrimônio. Lá no Gênesis nós vamos encontrar a base, o fundamento. Então, o fundamento do casamento é bíblico, pastor Marco Lamarques. Sim, e até é um fundamento que traz para nós a estrutura emocional e social do ser humano. Dentro do relacionamento conjugal, você desenvolve o que é mais desafiador e o que é mais importante para o ser humano, que é
o altruísmo, que é desafiador e importante, e a anular ou enfraquecer ou deixar inexistente o egoísmo. Então, essas coisas acontecem dentro da estrutura do casamento, e o plano de Deus justamente foi quando ele criou o ser humano e ele instituiu, logo em seguida, na sequência, ele instituiu o casamento, ele fez isso como algo de extrema importância, porque ele fez isso, foi algo público, foi diante da divindade que foi isso realizado, os anjos estavam presentes ali, a criação toda estava acompanhando aquilo, não foi uma cerimônia secreta ou só do primeiro homem e da primeira mulher, foi porque isso faz parte da nossa vida, da saúde social, né? É daqui que o ser humano, dali depois da família, que o ser humano vem e se estabiliza ou desestabiliza a sua vida. Pastor, há casamento em todas as culturas conhecidas? Tem ideia disso? O que eu conheço aqui, existem cerimônias de casamento, que não são como as cerimônias que acontecem aqui na América do Sul, no Brasil, Sim. mas assim, há, de certa maneira, um compromisso público, social, de que aqueles dois estão assumindo um compromisso. Pode ser até numa tribo no meio da selva. Existe um respeito com relação ao marido ter aquela pessoa como uma companheira dele ou um companheiro dele como um compromisso, não simplesmente como um encontro casual que vai ser mantido assim sem compromisso nenhum. E sob a perspectiva da ciência da religião, da história da religião, a gente percebe que essa cerimônia ela está ligada a algum tipo de rito religioso. Em diferentes culturas percebe-se esse fenômeno. Então, a gente percebe que esse é um fenômeno em que a humanidade atribui grande valor e grande significado. Agora, é claro, nós precisamos nos voltar à fonte, à palavra, porque, obviamente, nós podemos criar conceitos e até mesmo ideias que não estão em harmonia com aquilo que Deus nos deixou em sua palavra. Então, o pastor Lamarck ele comentou uma coisa muito interessante. É uma cerimônia pública. É um compromisso público, porque o ser humano, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, Deus criou o ser humano com essa capacidade de sentir, de amar, de corresponder, de decidir voluntariamente. Então, nesses aspectos, o ser humano também reflete a Deus. E quando se assume um compromisso público, acontece uma coisa fantástica. Você está suprindo emocionalmente a pessoa com quem você assume esse compromisso, um compromisso de fidelidade, um compromisso de permanência, um compromisso de exclusividade, e isso preenche o ambiente emocional da pessoa. Agora, quando não se assume o compromisso, quando duas pessoas, vamos tentar, vamos ver o que vai dar, né? Fica um vácuo dentro do coração. Que segurança tem? Né? Então, Deus, na sua inteligência, na sua sabedoria, Ele criou o ser humano, instituiu o matrimônio como um ambiente perfeito para a expressão da sexualidade, para a preservação do gênero da espécie humana, e ele criou algo maravilhoso. Então, o casamento, o matrimônio, é algo que Deus idealizou, é fruto de uma mente muito genial, é maravilhoso. Desculpe, David, o casamento, na realidade, tem duas coisas que a sociedade confunde hoje. E você pode ver sistemas de relacionamento e sistemas que Deus não ensinou e não aprovou. Primeira delas, o casamento não é um contrato. O casamento é uma aliança. E a aliança, ela não tem cláusula de quebra. Aliás, a única condição que Deus colocou é a morte. É a única condição. Quando Jesus esteve aqui, em Mateus 19, ele diz que... Ele estava discutindo sobre divórcio, sobre casamento, e ele disse assim, mas Moisés autorizou a gente repudiar a mulher por adultério. E Jesus falou assim, foi pela dureza do coração de vocês. Quer dizer, ele cita Gênesis 2:24, ele fala assim, deixa o homem pai e mãe e se torna com a mulher um só. E aquilo que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Então, Deus jamais idealizou o divórcio ou planejou o divórcio. Somente a aliança é quebrada com a morte. Só isso com a morte. Porque quando você tem uma estrutura de compromisso dentro de um relacionamento, você está respaldado e respaldada, quem está nos ouvindo aí, acho que é aquela câmera ali que eu tenho que olhar, né? Quem está nos ouvindo pode pensar um pouco disso, que mesmo que os desafios venham, quando eu tenho um compromisso, eu sou motivado a lutar pelo crescimento, pelo amadurecimento e até em trabalhar nos conflitos, sem que eu desista. Porque quando eu não tenho compromisso, qual que é a tendência?
eu vou procurar outro caminho. Essa pessoa eu conheci, tive um envolvimento, mas não tenho compromisso nenhum com ela, eu vou para outro lugar. Mas será que isso vai te satisfazer, vai te dar felicidade? Não foi para isso que Deus te criou, nem foi para isso que Deus fez o casamento. A segunda coisa, você falou, mas será que em outras culturas existem alguns desvios? O casamento foi desvirtuado em alguns lugares, até mesmo dentro da cultura hebraica, logo depois que Deus criou, porque Deus criou o homem e a mulher, tá? Macho e fêmea. E quando Adão foi criado, até ali, você só vê a descrição que Moisés, inspirado por Deus, dá. Bom, bom, bom e muito bom. Aí, de repente, ele fala, não é bom. Aqueles bons e muito bom, eles são interrompidos por um não é bom. O que não é bom? O que é um intruso na criação de Deus? O isolamento. Deus não planejou isolamento e nunca apoiou o isolamento. Por isso que ele diz assim, não é bom que Adão fique sozinho. Então, o que Deus fez? Deus podia ter feito outro Adão. Ou mais dois Adões, não sei se é isso que se fala. Ou ele podia ter feito 4 Evas, 2 Evas, 3 Evas. Ele fez uma Eva, mulher. Por que Deus fez isso? Porque para a felicidade sexual, emocional e física do homem, ele precisa de uma mulher. De uma mulher, não 2, 3, 4, 5. Mas depois a sociedade, na sequência, com a entrada da natureza maldosa do homem, ou a natureza do pecado, desvirtuou. Tanto é que Abraão, que era um homem de Deus, quebrou o concerto, a aliança com Deus, e a mulher dele, quando ele atendeu a solicitação de Sarai, que disse assim, pega a escrava, porque a escrava era um objeto como um sapato, como uma bolsa, como era um objeto. E Sarai foi dada pelo faraó, era uma egípcia. Pega a tua serva aí para você fazer a tua geração e me dar um filho. Com Agar, né? Com Agar. E aí o que aconteceu? Dali para diante, a sociedade familiar de Adão entrou em declínio. Ele precisou se separar do filho dele, Ismael, e mandar Agar e Ismael para o meio do deserto e disse assim, olha, seja o que Deus quiser com você. Com dor. Aquilo causou um problema. Quer dizer, ali você já vê o que acontece quando você quebra o plano de Deus e desvirtua essa aliança. Cria atalhos. É muito legal isso, pastor, porque a expressão usada na Bíblia para essa aliança é a expressão usada dabak. E ela é empregada quando menciona lá em Isaías capítulo 41, verso 7, quando o ferreiro ele funde 2 pedaços de metal. Para você, por exemplo, separar esses 2 pedaços de metal, você vai danificar as 2 peças. Muito bom, pastor, isso mesmo. Então, essa aliança é uma aliança pactual. Podem surgir os problemas que forem. Você, marido, você, esposa, precisam encontrar em Deus as respostas, as soluções. E nós somos marcados pelo egoísmo. O pecado, ele desfigurou em nós a imagem, né, do Criador. Ainda carregamos a imagem do Criador, mas ela foi quase que completamente obliterada. E é propósito da redenção restaurar no homem a imagem do seu Criador. E o casamento, a união entre um homem e uma mulher, reflete de uma forma mais plena essa imagem de Deus. O pastor, ele mencionou aqui também, Deus não criou 2 Evas. Adão, ele sentiu falta. Interessante que o relato da criação, ele vai descrevendo até chegar a um clímax. Deus faz perante Adão aparecer todos os animais. E ele ali nomeia todos os animais. E ele percebe que todos os animais possuíam um correspondente. Uma companheira, uma companhia. E então o homem percebeu que ele estava sozinho. E ele também percebeu que aquilo não era bom. E então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E a expressão empregada ali por Deus nas Escrituras Sagradas, Ezer Knegdo, alguém que lhe corresponda, ou seja, um outro igual. Né? Para completar. Para completar. É esse sentimento, esse pensamento de complementariedade. Ou seja, sozinho ele não era completo. Inclusive, isso que o pastor falou é tão importante que ali no começo, quando ele fala, vou fazer uma companheira, ele usa a expressão Adam. E quando ele cria Adam, que é humanidade, que é criatura, no começo não tem um diferente do outro. É Adam masculino e Adam feminina. Não tem assim, inferior, melhor ou não. A questão, até mesmo, a mulher
tem a sua característica, a sua beleza, o homem também, mas os dois são iguais. Depois, quando ele fala no capítulo 2, 23 e 2, 24 de Gênesis, ele diz assim, eu vou fazer o homem e a mulher, o homem vai deixar pai e mãe e vai se juntar à sua mulher. Aí usa outra expressão do hebraico, que é ish, homem, e isha, mulher. Mas ali o ish e a isha, ambos têm a sua característica, mas as suas funções têm o seu compromisso dentro desse relacionamento específico, que um homem não pode ter e que só a mulher tem, e que a mulher não tem, que só o homem pode ter. Não é questão de valor, nem de respeito, nem de importância, mas assim, de responsabilidade, que quando os dois se juntam, o ish e a isha, eles formam o vínculo para essa humanidade, para essa personalidade, para esse ser desenvolver-se emocionalmente de maneira equilibrada. Agora, deixa eu terminar com uma coisa importante aqui. A sociedade, um jornal britânico chamado Heart, que é da Sociedade Cardiovascular Britânica, aliás, foram 16 pesquisas feitas com 181 mil pessoas dentro da Inglaterra. E a pesquisa foi sobre isolamento. E eles descobriram, Darleide, que a pessoa que se isola, que vive sozinha, porque sozinha é bom às vezes você ficar, né? Uhum. Você precisa, o homem também, a mulher precisa. Mas isolamento, esse isolamento às vezes acontece mesmo dentro do casamento, a pessoa tem isolamento emocional e isolamento social. Isso é um assunto para a gente até falar futuramente. Mas assim, esse isolamento, a chance de uma pessoa ter um infarto é 29% maior do que a pessoa que vive um relacionamento. E a pessoa que se isola, ela tem 32% de chance maior de ter um derrame do que a pessoa que tem um relacionamento saudável. Olha onde nós chegamos. Aí a gente olha para que Deus ensinou lá, nosso Criador. Não é bom. Por que não é bom? Não é que Deus está querendo criar ali, vou criar um... Não. Se o homem fosse viver isolado, ele adoeceria. E não haveria... não desenvolveria de maneira saudável o seu emocional, até a questão física. Então, há desenvolvimento no contato, no afeto, no casamento. Protege a gente. Protege, inclusive fisicamente, não é? Exatamente. O que dizer dos 3 aspectos? Posso só voltar a um ponto que eu acho que é muito importante. Ele mencionou corretamente o termo mulher e homem empregado nas Escrituras. E ele mencionou que anteriormente o termo empregado por Moisés foi macho e fêmea. Então, nós temos ali em Gênesis 1, 26 e 27, eu vou ler o texto, porque eu acho que ele é muito relevante. 1, 26 e 27, nós temos aqui, a humanidade, o homem foi criado a partir de um diálogo que a divindade teve, né? E o texto diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o verso 27 diz assim, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, inicialmente, há um paralelismo aqui. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e depois aparece na segunda parte, a imagem e semelhança de Deus os criou. Então, o homem e a mulher foram feitos à imagem de Deus. Então, ontologicamente falando, ambos têm o mesmo valor diante de Deus. Cristo morreu pelo homem, pela mulher, por toda a humanidade. São diferentes? São diferentes, mas são iguais. São iguais, mas são diferentes. E é isso que os completa. E algo muito importante de mencionar, quando Deus criou, isso é uma coisa de constituição da natureza. Naturalmente, o homem ele é orientado para a mulher. Ele procura algo diferente dele mesmo. Ele não procura algo igual a ele, no sentido de ser do mesmo sexo. Não, ele foi orientado para procurar um outro porque diferente. Não vai completar, né, pastor? Exato. Não vai completar. É um outro igual, mas diferente, senão não completa. Exatamente. Então nós temos aqui em Gênesis, Deus criou um homem e uma mulher. Não foram 2 mulheres, não foram 2 homens, mas um homem e uma mulher. E outro ponto muito importante, entrando na sua pergunta, né? É a importância do deixar, do unir-se e de se tornar uma só carne. O relato bíblico aqui menciona um aspecto muito interessante no verso 22 do capítulo 2. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe.
Então nós temos aqui o relato bíblico de que Deus conduziu Eva até Adão. Uhum. Então foi um compromisso público que Adão e Eva assumiram ali perante o Criador. Né? Então nós vamos ver agora essa sequência, como é que funciona. Né? E o próprio texto bíblico nos esclarece de uma forma muito linda, porque logo em seguida Adão faz uma declaração linda de amor, né? De empolgação. Ele viu que tinha alguém que o correspondia, ele ficou apaixonado, ele amou à primeira vista. Né? E depois dessa declaração linda, a gente pode voltar a ela, nós temos no verso 25, ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Falando hoje nos nossos dias, é muito comum você ver de repente duas pessoas se apressando, passa a tirar a roupa do outro, tal, fazem, tem a intimidade sexual e sem compromisso, sem aliança. Né? Ou seja, eles acabam colocando, como que é aquela expressão? Colocando a carroça na frente dos bois. Então, existe um planejamento, existe um princípio que foi ordenado por Deus para a nossa própria felicidade, para a nossa própria proteção. E a Bíblia ela apresenta isso com muita singeleza e com muita elegância e com muita autoridade e propriedade. Veja, o pastor tocou nesse assunto e essa direção é importante a gente trabalhar mais ela um pouco. Eu estava escutando uma declaração do Dr. César Vasconcelos, que é um dos apresentadores aqui do Novo Tempo, um amigo meu e um excelente profissional, um médico psiquiatra tremendo, e ele fez um comentário que a Associação dos Psiquiatras e a OMS prevê que 2020 será o ano em que a depressão vai ser a segunda doença no mundo, vai só perder para as doenças cardiovasculares. E é interessante, o impacto negativo da solidão, ele é quase igual às consequências deletérias da depressão. Aí eu te pergunto, por que a sociedade está ficando depressiva hoje? Dá para a gente parar para pensar. Bom, vamos dizer assim, você que está me assistindo, talvez, vamos supor que você não acredita em Deus e acha que, até acredita, mas acha que a Bíblia não pode ser seguida assim como alguns falam que tem que ser seguida. Bom, tudo bem, ponto. Vamos deixar a Bíblia de lado então? Agora, olha para a situação da sociedade hoje, para a saúde da humanidade. Nós estamos caminhando para uma sociedade depressiva, com sintomas de ansiedade tremendos e até doenças mais graves, disfuncionais e doenças sérias. Por quê? Porque o ser humano está fazendo o quê, pastor? Se isolando, Darleide. Se isolando, se isolando, se isolando. Ele é incentivado a se isolar. Ele pode até procurar uma relação sexual, como o pastor disse, fora do casamento, mas assim, por uma satisfação própria. Aí ele volta para o apartamento dele de 40 metros quadrados. E sabe o que eu soube esses dias? Que em São Paulo estão vendendo, ou parece que já nem tem mais para vender, um apartamento de 10 metros quadrados. E eu falei isso num seminário para casais e alguém disse, pastor, isso aí é uma cela. Eu falei, e pior que custa uma fortuna, no centro de São Paulo, 10 metros quadrados, é tudo embutido. E por que as pessoas estão procurando um lugar desse para morar? Porque elas não querem outra pessoa, elas querem ficar sozinhas. E a medicina está falando para nós assim, você tem mais tendência a infarto, e nós estamos vendo gente infartando antes dos 30 anos de idade, você tem mais tendência para derrame, e você tem as características deletérias da depressão. Por que Deus, então, criou tudo isso? Para que a gente seja feliz. A estrutura emocional seja algo equilibrado para nós. Agora, também não digamos que o casamento é a solução do universo para os problemas. Não é isso, sabe? Entendam que nós estamos trazendo aspectos positivos ligados ao casamento, a começar da declaração que há na palavra de Deus, com muita objetividade, de que o casamento é uma instituição muito bonita e que, inclusive, a própria ciência demonstra, por meio de pesquisas sérias, que a convivência saudável entre pessoas que convivem no dia a dia, como um homem e uma mulher, numa relação conjugal bem estruturada, tem mais saúde até no corpo. Então, faz sentido acreditar nesse relato bíblico. Eu estou vendo o pastor Fred o tempo inteiro se utilizando da palavra, dando ênfase à palavra, o pastor Marco Lamarques também. Inicialmente eu apresentei um livro que não é a Bíblia, mas é um livro, mas assim, a nossa base é a palavra de Deus.
E nós cristãos, muitas vezes, estamos até desprezando a palavra de Deus, indo para os costumes e para as maneiras de um mundo que não reconhece a autoridade da palavra de Deus e absorvendo dali princípios que não dão sustentação nem para a sua saúde física, nem para a sua saúde mental, nem para a sua saúde espiritual, porque nós, de alguma maneira, temos tentado ir por atalhos para resolver nossas questões de conflito, encontrando, por exemplo, no divórcio, a saída para os problemas. Mas vamos nos voltar para a palavra? Vamos nos voltar para o que o próprio Jesus disse a alguns dos que perguntavam a ele sobre casamento. Ele diz assim: como foi dito no princípio? Como era no princípio? No princípio não era assim, não se abandonava uma mulher porque o arroz queimou. No princípio não era assim, vocês é que são duros de coração. E sei lá, eu suspeito que estamos ficando duros de coração, iguaizinhos ou passando da conta já. Pastor Fred, só um minutinho para a gente ir para o intervalo, para deixar um gosto de que vamos, mas vamos voltar com um tema top. Perfeito. Aproveitando o que o pastor Lamarques disse, nós estamos vivendo numa sociedade muito enferma. As crianças estão sendo criadas num lar onde não tem segurança, porque vê a pessoa que mais ama, o pai e a mãe, brigando, se separando, se divorciando. Como é que não fica o coração de uma criança? É aquela tal historinha que eu contei aqui do ferreiro que funde duas peças de metal. Você vai romper isso, vai gerar um estrago muito grande. Nas duas peças, nas né, duas pastor? Não é peças, só numa. nas duas peças. E quando tem filhos, na família toda. E a família é a célula mãe da sociedade. Então, você tem uma família enfraquecida, você vai ter uma igreja enfraquecida, porque a estrutura da família vai refletir na igreja. A estrutura da família vai refletir na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, no seu país e no mundo. Então, esse é um tema realmente muito importante. Nós já voltamos aqui no consultório de família falando sobre casamento, mas dando uma olhada não só no afeto, nas emoções, estou bem, não estou bem no meu casamento, que é absolutamente necessário ser visto, nós cuidamos disso aqui no consultório de família, mas hoje nós estamos trazendo a você a luz do que diz a palavra de Deus sobre o fundamento do casamento. Isto que nós chamamos de instituição divina, criada por Deus lá no começo da história humana. E nós convidamos você a estudar mais sobre esse tema, para o seu casamento ficar melhor estabelecido, claro para você, que antes de ser um compromisso entre você e o seu marido e sua esposa, é um compromisso com o céu. Até já! Hoje o consultório de família dando um mergulho na teologia do casamento, aprendendo não somente sobre as questões emocionais que estão envolvidas num compromisso conjugal entre um homem e uma mulher, mas estamos querendo saber mais do que diz a palavra de Deus. O fundamento da palavra de Deus a respeito de casamento é a grande chave para nós termos lucidez com esse tema, relacionamento conjugal. Já vimos no primeiro bloco que não é necessariamente um compromisso social, é antes de tudo uma aliança, não é um contrato, não é alguma coisa que eu inclusive tenha cláusulas com as quais quebradas, com elas quebradas, eu possa pôr fim. É muito além disso, é uma aliança, como bem disse o pastor Marco Lamarques numa das suas colocações. E fica aqui com a gente, aprendendo juntos, a gente precisa saber por que estamos casados ou por que vamos nos casar. Por que se dá ainda o desejo de homens e mulheres entrarem num compromisso? E naqueles que já não existe mais esse desejo, o que aconteceu? O que frustrou? Vamos entender qual é a vontade de Deus para o casamento? Os nossos convidados de hoje, pastor Fred, aqui conosco, trazendo as questões da teologia do casamento, acompanhado do pastor Marco, pastor Frederico Branco, pastor Marco Lamarques, e você aí na nossa companhia, tão agradável, ficamos muito felizes. Vamos falar daqueles 3 aspectos do casamento? Primeiro deles, deixar pai e mãe. Tem gente que se envolve sexualmente e não considera, por exemplo, deixar pai e mãe, compromisso, enfim. Vamos falar desse aspecto do deixar pai e mãe? Como assim? É só sair de casa, pastor Fred? Não, é importante esse deixar. Interessante que o autor, Moisés, ele usa uma linguagem pactual, né? Esse deixar o pai e a mãe envolve o conceito de você alcançar a maturidade, a autonomia. A gente vê o modelo bíblico de casamento. Adão foi criado adulto, ele não era um jovenzinho imaturo. Embora tivesse tido pouca experiência ali com a criação, mas ele foi criado no pleno vigor da sua maturidade como um adulto.
Então, deixar pai e mãe envolve desenvolver autonomia, ter a capacidade de se manter, de se sustentar e de sustentar uma família. Então, envolve maturidade no aspecto emocional, no aspecto espiritual. Então, deixar pai e mãe envolve esse conceito todo de você ter condição de viver por si e sustentar uma família para gerar um novo núcleo familiar. Pastor, isso é muito importante porque, vamos pensar aqui, Adão não tinha pai e mãe. Exatamente. Por que Deus disse para ele, tem que deixar pai e mãe se unir? Não estava falando para eles em si, né? Exatamente. Tem duas coisas importantes aqui. Primeira, Deus estava falando para a humanidade, não estava falando só para Adão. Isso é uma lei divina para a humanidade. Segunda coisa... Dessa lei divina depende toda a estabilidade e felicidade da família. Sim. E a segunda coisa, você falou muito bem, não era um homem com maturidade para assumir esse compromisso e Eva também assumiu o compromisso, era uma aliança. Ok, mas o que é deixar? Se não tinha pai e mãe. E hoje, por exemplo, eu já não moro mais com os meus pais. Deixar pai e mãe, naquele tempo, a cultura da sociedade naquela época respeitava muito o pai e a mãe. Eles cuidavam do pai. Não é como hoje, que alguns até jogam num asilo e deixam lá. Não, tinha que cuidar o pai. E até os mandamentos de Deus, esse é o único mandamento com promessa. Né? Se você honrar teu pai e tua mãe, você vai receber bênçãos. Ok. Mas era muito mais do que isso. Deixar é deixar o estilo. Adão, até então, ele estava vivendo para ele e com os animais ali. Agora ele tinha alguém para dividir isso. Então, não andar só, não ficar isolado é um princípio. O método para não ficar isolado é deixar. Deixar o quê? O estilo. Eu não vou viver só para mim e nem para mim. Eu vou viver com o outro para o outro. De que maneira? Deus fala assim, ó, deixa pai e mãe, se une, aí acaba aqui? Não. Se torna um só. Esse um só é muito mais que união sexual, que também é importante e abençoada por Deus. Mas é o quê? União de interesses. Eu não vou pensar só em mim, eu vou ver o outro como se fosse eu. E eu quero até ler, Darleide, o que diz Paulo aqui, que a teologia paulina ela fala muito sobre casamento e segue o raciocínio de Deus. Efésios capítulo 5, verso 33 diz assim, não obstante vós, cada um por si, também, ela está falando para os maridos, ame a própria esposa como a si mesmo. Olha o deixar aqui. E a esposa respeite ao marido também amando do mesmo jeito. Então, o que Deus pretendeu quando ele estabeleceu deixar e se unir, quer dizer, sexualmente, com compromisso, com aliança, tá? Mas para se tornar um só, é você não pensar em si mesmo, mas pensar também no outro e os teus planos serem agora o plano de uma aliança, não o plano de um indivíduo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o meu estilo de vida individualista e viver no coletivo, tornando-me um só. Por que os casamentos sofrem? Porque o indivíduo ele vai para o coletivo e leva o individualismo com ele e quer que o outro viva para ele. Não é assim? Quando ele se casa, eu ouço muito disso, pastor, mas ela não me faz feliz. Ele não me faz isso. Ela não faz aquilo. Eu falei, mas vem cá, a felicidade tua está dependendo do que o outro faz para você? Quer dizer, você quer ser feliz dependendo do outro? Então, espera um pouquinho. E também tem a falta do outro de não fazer o compromisso se estabelecer isso em atender o outro. Isso é né? recíproco. Isso é recíproco. E esse deixar tem uma conotação também muito importante, fundamental, porque, imagine só, um filho é criado pelo pai e pela mãe, ele cria um vínculo com o pai e com a mãe muito forte, um vínculo afetivo muito forte. E agora, então, quando ele assume um compromisso para se unir à sua esposa, então ele deixa pai e mãe. É como uma declaração pública também de que agora, ao assumir um compromisso, ele está dizendo assim, que esse vínculo que agora eu vou assumir com uma outra pessoa, num pacto de aliança, é mais importante até mesmo do que a relação com meu pai e com a minha mãe. Então aqui nós vemos o princípio da exclusividade. A relação mais importante para um marido e uma mulher e uma esposa é o seu matrimônio, é o seu casamento, mais importante até mesmo do que o vínculo do pai e da mãe que ele tinha. Isso não significa, claro, que ele vai esquecer, abandonar o pai e a mãe, desrespeitar, porque esse é até um mandamento divino. Mas existe um cinturão sagrado que envolve o matrimônio, que não deve ser permitido que ninguém entre nesse vínculo. É necessário que marido e mulher preservem esse vínculo sagrado do matrimônio.
porque eles foram unidos por Deus. Não é o sacerdote que une, é Deus quem une. Exatamente. É Deus que une marido e mulher, e por isso Jesus disse, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então é importante para a permanência saudável dessa estrutura de família que surge, é necessário essa desvinculação, vamos assim dizer, do pai com a mãe. E a exclusividade conjugal. Essa desvinculação... A prioridade é a esposa e o cônjuge. Isso, exatamente, eu gostaria de ressaltar. Não que a pessoa vai abandonar o pai e a mãe, mas na sua vida agora existe uma relação mais importante, que é marido e mulher. Você pode até ouvir os conselhos, mas você não pode permitir que esses conselhos interfiram no relacionamento de vocês. Na intimidade, né, em saber Educar da os intimidade filhos. do casal, coisas que nós permitimos que terceiros o façam, de invadir a privacidade de um casal. Agora, falar casamento é uma palavra tão desgastada, vai casar, casou, casamento. Agora, quando vocês usam a expressão pacto, uau! Aliança. Aliança. O pacto, então, é ainda mais forte. Quando diz assim, moço, você tem um pacto com a sua esposa, você está quebrando um pacto com a sua esposa, pelo menos a mim me enche de uma responsabilidade deste tamanho. Eu tenho um pacto com meu marido. Me lembra assim, pacto de sangue? Nesse caso é pacto de carne, né? Porque a Bíblia diz que os dois unir-se-ão e se tornarão uma só carne. É por isso que tem que trabalhar muito isso, Darleide. Não pode ser feito de qualquer jeito, por isso que Deus ele fez publicamente esse casamento, ele juntou ali os dois, havia ali a presença dos anjos, dos seres criados por Deus, foi uma coisa pública, foi feita uma aliança, Deus falou assim, você vai deixar, vai se tornar um só. É uma coisa muito séria, você não pode fazer de qualquer jeito, você tem que ter maturidade para isso, você tem que ter uma estrutura emocional. Mas alguém vai dizer assim, foi ali no Éden, foi ali, tinha Deus celebrando, isso para o criacionista e para o que acredita nessa palavra como ela está escrita. Aí, mas assim, e hoje? Hoje é o padre, é o pastor, enfim, é o juiz, faz o casamento, a gente vai lá, assina, faz uma festinha ou não faz e tá tudo bem. Permanece isso? Essa sacralidade permanece para os dias de hoje, mesmo que nós tenhamos perdido muito desse sagrado para o casamento e possa tornar-se apenas uma cerimônia, apenas uma realização de sonho? É interessante que a Bíblia, ela preserva esse conceito original de casamento. Então, nós temos aqui o casamento que foi celebrado pelo próprio Criador no Jardim do Éden, ele serve de modelo para todos os outros casamentos. Então, nós vemos, obviamente, com a entrada do pecado, houve distorções, etc. Desvirtuou, né, houve. Porém, nós encontramos em vários relatos bíblicos esse conceito do casamento. Então, quando um homem, por exemplo, ele se apaixonava por uma moça, ou uma moça lhe era prometida, ele então assumia um compromisso de noivado com ela. E o homem ele tinha que ter a capacidade de comprar aquela mulher. Não era comprar um objeto, mas era uma capacidade de demonstrar que ele tinha condições de sustentar aquela mulher. Então ele pagava o preço daquela mulher, que era o dote, né? Então, através do dote, ele demonstrava a sua capacidade de poder sustentar, de poder manter. Então, quando ele assumia esse compromisso, ele se noivava com a mulher, ele pagava o dote para o pai daquela mulher, então legalmente eles já eram casados, mas era proibido que eles tivessem qualquer intimidade sexual. A intimidade sexual nesse período do noivado era equivalente ao sexo antes do casamento, fornicação, era um pecado. Inclusive eles poderiam ser apedrejados. Poderiam. A tamanha era a seriedade disso. Então, nós observamos que a própria Bíblia, ela preserva esse conceito original do casamento. Então, terminado aquele período do noivado, então o noivo, ele ia até a casa da noiva, junto com seus amigos, para pegar a noiva e levá-la para a sua casa, onde eles celebravam a festa do casamento. E a festa do casamento podia durar dias, né? Nós vemos aí o exemplo do casamento de Sansão, vemos aí o exemplo do casamento, até mesmo nas bodas de Caná, quando Jesus fez ali aquele milagre. Então, esse princípio, a parábola das 10 virgens, né, a gente vê que esse princípio ele foi preservado. Então, aqui dentro desse princípio está o conceito também de virgindade, né, de castidade. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu estudei no IASP.
Tinha um pastor alemão, esqueci o nome dele, muito querido, talvez o pastor Lamarck se recorde. Ele então foi fazer ali uma preleção para os alunos, um senhor bem velhinho, pastor adventista. E ele falou assim para a gente, eu me lembro como se fosse hoje, se você se preserva puro para o casamento, você vai ter uma grande e maior probabilidade de ser feliz, porque você não vai ter comparações. Você não vai ter uma experiência anterior, você vai aprender no casamento. Você vai olhar para a sua esposa e sua esposa vai olhar para você como a única experiência de intimidade sexual que um casal pode ter. Talvez esse conceito já se perdeu ao longo da nossa história e é tão importante a gente poder resgatar isso, né? Hoje, onde a gente vê uma banalização do sexo, né? Onde o sexo se tornou apenas uma prática para satisfazer desejos pessoais. O sexo, a prática sexual não tem legitimidade fora do contexto do matrimônio. A expressão sexual só encontra legitimidade dentro do contexto do matrimônio. E ele é uma bênção quando praticado dentro do contexto do matrimônio. Lembrando que, quando disse de comprar a mulher, está falando de um compromisso que o homem tinha de demonstrar a capacidade de sustentar a sua esposa e sua família e provar isso a quem? Aos pais, porque os pais não entregariam uma filha para ir à companhia de um outro homem se não tivesse ao menos a condição que ela tinha em casa de ser sustentada como era até ali pelo seu pai. Mas historiadores vão dizer que esse dote que o pai recebia não ficava para ele. Há historiadores que vão dizer que a filha recebia e levava para o seu casamento, não é isso? Até uma garantia, caso acontecesse algum infortúnio, era algum tipo de garantia para ela. Era uma segurança. Então, assim, não, por favor, essa é uma maneira de dizer, mas por que eu estou trazendo isso outra vez, quando citado anteriormente? Porque logo se levanta, olha aí, tá vendo? Uma sociedade patriarcal, primitiva, e temos que quebrar com tudo isso, destruir... Comercializando a mulher, comercializando, né? Vendendo mulher. Imagina dizer nessa altura do campeonato uma mulher vendida sem explicar do contexto. Então eu volto aqui para dizer a você, nós sabemos do que estamos dizendo, nós, como bem já disseram aqui os nossos convidados, sabemos que há um plano muito especial de Deus ao nos entregar o que Ele nos entregou, mas há caminhos que o homem foi escolhendo e criando os seus atalhos. E é verdade, desvirtuando o que havia sido criado. E é verdade que há um trajeto aí nessa história de a mulher ser objetificada, virar um objeto, de virar uma coisa. Mas não era assim no princípio, na vontade de Deus. Então separemos o que o homem fez, mas é aquilo que Deus fez, que é rico, bonito, e foi muito bem explicado anteriormente pelo pastor Fred, pastor Marco Lamarck. Deus não cria diferença no homem e na mulher em termos de você é mais importante e ela é menos importante. Deus criou um para o outro, de igual para igual. O que vem depois são costumes e tradições que se apartaram do plano ideal de Deus. Mas até ali a gente pode ver ainda um cuidado muito especial em dar à mulher um lugar de ser cuidada nessa relação. E esse é o conceito de cuidar mesmo. A Eva foi criada a partir de uma costela de Adão. É verdade. Para estar ao lado, para ser cuidada e protegida. E o dote não era só um valor financeiro, podia ser força de trabalho. A pessoa tinha que ser trabalhadora. E a gente vê isso na experiência de Jacó. Verdade. Ele amou a sua esposa. E porque amou, ele então se submeteu àquele tipo de trabalho para poder então receber a sua esposa. Então temos uma história linda de amor. A Bíblia ela não exclui de forma alguma esse sentimento tão nobre, tão rico, tão poderoso que é o amor, que é essa afeição entre um homem e uma mulher. Uma afeição pura, uma afeição assim pactual, aquela ideia assim, eu amo você porque você é minha esposa, né? E aquela ideia assim, você é minha esposa porque eu te amo. Parece parecido, mas não é muito parecido, é diferente. A primeira conotação é assim, eu amo você porque você é minha esposa, é um pacto. Né? A segunda expressão, você é minha esposa porque eu amo você, pode ter uma conotação um pouco egoísta. Né?
É E importante se o eu amor. deixar de te amar, você deixa de ser minha esposa. Exatamente. Então, esse conceito pactual deve ser permanente, entende? É uma decisão, É né, uma pastor? decisão, E exatamente. não é espontâneo. Agora vocês estão tocando, nós estamos trazendo aqui um assunto que é muito delicado para muita gente. Nós vivemos uma sociedade que facilmente já está habituada, lida muito mais facilmente do que noutros tempos, como, por exemplo, o divórcio. E aí nós já vimos nisso tudo que fora dito aqui, a respeito de ser uma instituição com a proposta de ser indissolúvel, exclusiva, que dito, bem lembro pelo pastor Marco, quando traz que não existe um jeito de quebrar um pacto senão somente a morte. Como é que a gente põe divórcio aqui nessa conversa? É porque justamente essa ideia foi desvirtuada pelo sistema que nós estamos sendo ensinados a viver, que é vivemos para nós. Até mesmo porque o plano de Deus, desde o começo, sempre foi se preocupando com os dois, não foi só com Adão, foi com os dois. E as providências de Deus foram sempre para os dois. E a preservação, nessa cultura que a gente está falando aqui, que se desvirtuou lá na frente, da mulher virar um objeto, da mulher até se tornar, pela sociedade, não por Deus, mas pelas atitudes egoístas da sociedade sem valor, Deus providenciou leis, por exemplo. A mulher recebia nesses dotes uma moeda chamada dracma. E até Jesus contou uma parábola sobre isso. As dracmas eram, na realidade, um valor, um seguro de vida para a mulher, porque quando o marido morria, e só então ela estava sozinha, livre para se casar de novo, ela, diante da sociedade, ela não tinha valor nenhum mais. Deus preservou até o cuidado com as viúvas, para que elas não fossem abandonadas. E ela tinha essa dracma pelo seguinte, para que ela tivesse condições de chegar na família dela de volta. Então, por dinheiro para viagem, para comida, para viagem, para hospedagem, até chegar em casa. Então, ela guardava essas dracmas. Isso era um seguro de vida. Por isso que na parábola, quando ela perdeu, ela ficou apavorada. Mas, assim, essa questão é muito cultural, ela é muito séria. E você falou uma coisa importante aí, não deixa eu perder. Repete para mim, por favor, nessa questão da colocação que você fez agora. Eita! Qual parte Não, dela? não, mas é assim... o que eu queria saber é assim, como é que nós vamos trabalhar divórcio, sendo que nós estamos trazendo à luz da sacralidade do casamento? Para não terminar, isso que você disse, esse gancho que eu quero pegar. Então, justamente porque Deus sabe que essa falta de compromisso vai levar o ser humano a viver para si. Então, mas como assim? O que eu tenho que fazer? Quando o casamento tem os conflitos e vai ter... eu tenho esse pacto para viver junto com o outro, como se fosse eu, o outro, eu vou me esforçar. Quando eu quebro um dedo, eu falo assim, tira o dedo aqui, faz favor de mim, doutor, que ele quebrou. Não, vamos engessar, vamos colocar uma tala para cuidar dele. Agora, por que no casamento, quando não dá certo, eu faço assim, próxima da fila? Quer dizer, nós vivemos numa sociedade de descartar. Antigamente, eu me lembro quando eu ia no sapateiro, para colocar sola no meu sapato. Eu não sei se tem sapateiro que ainda existe por aí hoje, mas hoje eu não faz mais isso. O sapato deu uma esfoladinha, vou comprar outro. Né? Quebrou o meu carro, se der o conserto, senão eu já vou começar a pensar em comprar outro. É uma sociedade que está aprendendo a descartar tudo. E até mesmo a pessoa. Por que descartar a pessoa? Será que a gente não pode trabalhar como eu coloco uma tala no dedo, eu não posso colocar, talvez, um trabalho de restituição para o meu relacionamento, investir nisso? Bom exemplo, né? Porque assim, eu vou fazer de tudo para não perder meu dedo. Salvar meu dedo. Eu quero salvar minha mão, eu quero salvar a saúde do meu corpo, porque um dedinho vai me fazer uma falta danada. É uma questão de sobrevivência. Casamento, se eu tenho um entendimento do que é pacto, aliança, eu vou até as últimas consequências para eu me manter íntegro. Eu preciso do meu casamento íntegro. Seria por aí, né? Desculpe, só terminar aqui, pastor. Por que eu vou cuidar do meu dedo e não vou tirá-lo? Vou mandar amputar? Porque ele faz parte de mim. Perfeito. E às vezes o relacionamento ele não faz parte de você. Por isso que na primeira chance você fala assim, opa, não quero mais você. Por quê? Porque ele não faz parte de você, ele não é um só com você. Mas pense numa coisa, se você foi casado, se você está casado, Deus casou, Ele selou essa união, foi testemunha desse pacto, meu amigo, para se desvincular desse pacto não é só assim, próxima da fila ou próximo da fila. Tem mais aí, porque afinal de contas o Senhor está nesse negócio. E por isso Paulo diz assim, em Efésios 5:28, já mencionado, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama.
E há um princípio do Evangelho muito bonito que Paulo traz lá em 2 Coríntios capítulo 5, quando ele fala do ministério da reconciliação, que ninguém vive para si mesmo. Porque Cristo morreu por todos para que agora todos, morrendo para si mesmos, possam viver para Cristo. Então, nosso objetivo de vida é viver para Cristo. Paulo também disse assim, se for para viver, será para Cristo. Se morrer, vai ser lucro. Ele estava numa situação complicada. A nossa vida deve ser vivida para Cristo. E aqui é um princípio fundamental. Nós, quando nos casamos, nos tornamos uma só carne. Né? Eu cuidando da minha esposa, eu estou cuidando de mim. Exatamente. Ela cuidando de mim, ela está cuidando dela. Por quê? Porque eu vou oferecer para ela tudo aquilo que ela precisa para a felicidade, para a segurança, para um sentimento que tem sentido. Agora, quando um relacionamento não tem um compromisso público, não tem um compromisso de permanência, para quando? Para todo sempre. Aliança. Cria-se um vácuo no coração da pessoa, ela não tem segurança, o relacionamento, a relação entre ela, até mesmo a intimidade física não tem sentido. Então é o casamento que emoldura o sentido da existência humana. Esse conceito de preservação do gênero humano e replicação da espécie humana. Portanto, quando nós cuidamos do nosso cônjuge, nós estamos cuidando de nós mesmos, Muito bom, pastor. não com egoísmo, mas porque agora nós nos tornamos uma só carne. E quando nós estamos nessa unidade, nós refletimos de forma mais plena a imagem de Deus. Estamos até nos protegendo, né? Exato. Então, falando aqui do preservando. resgate da imagem e semelhança de Deus, nós somos egoístas, né? Nós somos marcados pelo egoísmo. E é no contexto do casamento que Deus trabalha de uma forma muito mais forte e poderosa essas questões da nossa natureza humana, né? Porque por natureza somos egoístas. Mas precisamos aprender a fazer sacrifícios. O amor, ele se sacrifica, né? Ele tudo suporta, né? O amor não age inconvenientemente, ele tudo crê, ele tudo espera. O amor, ele é perseverante, ele é fiel, ele é bondoso. E é só nesse contexto de aliança que o amor ele pode ter toda essa dimensão de fidelidade, de compromisso, de bondade, benignidade. Fora do ambiente do casamento, não existe esse princípio, não existe, esses valores, eles se perdem. Com essa complexidade e essa intimidade toda, não existe, né? Exatamente. Muito obrigada, foi muito bom ouvi-los e sabemos tem muito mais a discutir sobre esse tema. Falaríamos mais, por exemplo, a respeito do divórcio, falaríamos mais da dureza do nosso coração, mas o tempo aqui foi limitado, mas queremos deixar para você este tema. Mergulhe na palavra de Deus e vá buscar o que é casamento. Sabe, muitos vão dizer assim, Darleide, é verdade, o Senhor diz, eu odeio o divórcio. E eu sempre peço às pessoas que leiam o texto integralmente para entender o que está em questão ali. É o adultério, é a traição, é trair o qual voto? O voto da exclusividade, o voto do cuidado com a mulher da sua mocidade, é o desprezo à aliança. Então, o que Deus detesta é que um homem abandone uma mulher, é que uma mulher abandone um homem, é que homem e mulher abandonem seus filhos. Deus detesta que haja essa quebra do que é visto por Ele como sagrado. Ele diz, eu abençoei, e o que eu uni não há de ser separado por A ou por B situação, sem que venham os prejuízos. Então, eu espero que o consultório tenha dado hoje uma pequena contribuição para que você considere o valor do casamento, o valor da família, não pelos costumes e tradições ou ideologias seculares, mas nos voltando para a palavra de Deus, porque não deveríamos nos assustar que o mundo que não crê na palavra de Deus, que não crê nem ao menos em Deus, tenham os seus costumes, as suas tradições e as suas maneiras de resolver a vida sexual, afetiva, ok. Agora, os cristãos, dizendo crer na palavra de Deus, mas agindo em total desconformidade com a palavra de Deus, em incoerência com a palavra de Deus, nós precisamos nos unir e fazer o quê? Buscar conhecimento, estudar a palavra de Deus com oração, com jejum, com muita humildade, com muita vontade de aprender de Deus, a como viver casados e felizes para a glória de Deus.
Pastor Fred, muito obrigada. Pastor Marco Lamarques, muito obrigada. Prazer. E a você, obrigada pela companhia. E a gente se encontra aqui no consultório na semana que vem. E que seja mais uma possibilidade de aprendermos juntos. Que Deus te abençoe, te dê paz, juízo, bom entendimento a respeito da vontade dele. Ame o seu marido, ame a sua mulher. E o que Deus uniu, que ninguém separe. Nem você mesmo seja autor dessa separação. Deus te abençoe.